Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé, que acompanham o nosso canal, seguindo aí com os episódios em que falamos a respeito dos ônibus que tivemos aqui em nossa garagem, né? Os flechas, tá certo? Os flechas. E nessa sequência de vídeos, nós viemos aí contando para os senhores a história de cada carro. Na verdade, ainda estamos no começo da história, né? Porque até aqui, fazendo uma rápida retrospectiva, falei sobre o 7171, 6371, 7239. Esses três carros eram carros efetivamente meus, né, que foram negociados, cada um pelo seu motivo e no momento correto, mas eram carros que eram meus. 6803, o último episódio, né? Já falei que aquele foi o primeiro carro que era para ser um carro comercial, né? E não, infelizmente, as coisas não caminharam como eu esperava, né? Contei a história. E aí, hoje nós chegamos num outro Flecha, pelo qual eu tenho um carinho enorme, que é o carro 7145. E é necessário explicar a história desse carro para vocês. Poucos vídeos, a playlist está aí para vocês assistirem, são poucos vídeos. Momento muito interessante. Bem, com o advento da tal da pandemia, eu que trabalhava, sempre dei muita aula corporativa, muita aula em empresas. Nesse momento, eu vinha dando aulas em uma empresa muito boa, aqui numa região que nós chamamos de Alphaville, próximo a São Paulo, faz parte, na verdade, do município de Barueri. Eu estava dando aula ali numa empresa muito boa. Com a pandemia, eles acabaram com as aulas, né? Nem o pessoal que trabalhava ali, né, CLT, não estava mais indo, quanto mais um terceirizado como eu. Então, acabaram com as aulas, eu estava com esse tempo, digamos assim, livre, e eu falei, eu quero então me dedicar, gosto muito desse negócio desses ônibus, caminhões, vamos ver aqui para que lado que as coisas vão acontecer. Como sempre aqui no canal, a parte desses ônibus flecha azul, né, sempre estourando lá em cima, né? E a gente já tinha mostrado justamente nesse momento esses três primeiros ônibus que eu falei, o 7239 continuava aqui comigo, e eu já com o 6803 que acho que ainda estava nesse primeiro momento, ainda estava o 6803. Eu não vou lembrar, vocês vão ter que assistir as playlists, aí vocês vão ver, não lembro se o 7145 e o 6803 coexistiram aqui na garagem ao mesmo tempo, creio que talvez sim. O que ocorre foi assim, um colecionador, é aí que eu gosto de contar os bastidores, né? Um colecionador de Santa Catarina fez contato comigo dizendo que queria comprar um ônibus flecha azul, né? E queria o carro ajeitadinho, etc. Eu estava naquele momento, como vocês já estão sabendo, de acordo com a história, que eu não tinha capital para comprar esse ônibus, né? Então eu falei, olha, eu consigo fazer da seguinte maneira. Eu vou encontrar o carro, você vai ter que confiar em mim. Eu vou encontrar o carro, aí vou te passar o valor, a gente vai já comprar o carro e aí eu já deixo o carro do jeito que você quer. Foi assim que o negócio foi feito. E aí eu já aproveito para fazer aqui um parênteses, né? De quando falam, né, alguma coisa assim, que quem compra carro da gente fica sempre insatisfeito, que, né, as bobagens que falam aí, né? Aqui está um exemplo do negócio que foi feito que não houve nenhum tipo de insatisfação. Pelo contrário, essa pessoa que veio comprar o ônibus de nós deu tudo absolutamente certo. Mas eu já falei isso. As pessoas com quem as coisas dão certo são justamente as pessoas que não inventam de fazer canal no YouTube, que não ficam fazendo postagem, não ficam postando foto. Então essas pessoas não têm eco, né? O eco aparece para os problemáticos. Nessa época, existia um flash em BH. Olha como que as histórias acontecem, né? Existia um flash em BH, série 64, que
eu já tinha visto fotos dele e depois eu fui ver esse carro pessoalmente. No momento fui lá fazer uma consultoria para uma pessoa que queria comprar, eu fui lá pessoalmente ver esse carro. E era um carro assim, judiado, sambado, né? Mas dava para levantar, né? Quando essa pessoa de Santa Catarina faz contato comigo, eu falo para ele, perfeito, tem um carro em BH que dá para gente fazer. E na época o valor estava bom, né? Aí a conversa vai amadurecendo, a gente vai trocando algumas mensagens e ele me passa, daí eu vou te passar aqui umas fotos de alguns dos meus carros. E aí eu vejo a qualidade dos veículos que ele tem na garagem. E aí eu falei, não, aquele carro de BH nunca vai ficar, nunca vai ficar desse jeito. É impossível. Falei, olha, esse carro de BH que eu te falei, você vai me desculpar, mas não vai servir para você. Para sua proposta, para o que você quer, não. Tá? E o mundo, né, as coisas vão convergindo, né? Aqui próximo a mim, em Sorocaba, tinha um rapaz chamado Eduardo que tinha um Flecha, o 7145. E eu conheci o 7145, perfeito, carro maravilhoso. E na época ele pediu um valor que era muito caro em comparação aos outros carros que estavam à venda. Você vê como o valor é relativo, né? Hoje em dia sairia de graça, né? Mas vai ficar de novo desse valor. Pode. Outro dia eu vi alguém falando assim, eu só estou esperando abaixar o preço para eu comprar o Flash. Eu achei engraçado, mas não está errado, não. Espera, tem que ter um pouco de paciência. 1 ano, 2 anos, uma hora cai. Aí eu falei com o Eduardo, ele falou, não, o valor é esse mesmo. Aí eu passei para ele lá. Falei, olha, eu lembro que a minha frase para ele foi assim, eu tenho o melhor flecha do Brasil na mão para a gente comprar, mas é também o mais caro do Brasil. Se você confia e quer, é esse. Ele falou, quero. Então vamos embora. Então, vamos abraçar. Como falam os jovens aí, demorou, né? Falei, vamos embora. Então, não tem que esperar mais nada. Pegamos o 7145, mas zero. Carro zero. 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 Trouxe o carro para cá. O pessoal que é mais ali do sul, do Paraná para baixo, né? Eu diria assim, de Curitiba para baixo. Eles não têm muito esse negócio de viação cometa, né? Porque viação cometa não operava lá. Eles até gostam do Flecha Azul, mas não nada a ver com viação cometa. Então ele não tinha essa questão de, ele não queria que o carro fosse pintado nas cores da cometa, nada disso. Por incrível que pareça, ele era fã do canal e gostava muito do carro 7171. Então ele queria que o carro fosse alusivamente pintado ao 7171. Falei, isso quer exatamente igual ao 7171, aquela frente vermelha, tal. Eu quero que a frente ali fique azul. Eu quero uma fitinha vermelha. Então por isso que nós pintamos ali com aquele azul, tudo, e só o detalhezinho vermelho embaixo, né? Questão de pintura sempre, né? O pessoal, né? A turma aí, o Talibã do Flecha Azul, né? Loucão, né? Ah, vai pintar de vermelho, não tem nada a ver, nunca teve comentário. Ah, deixa pra lá. Pessoa que está comprando o carro quer dessa cor, meu Deus do céu. É o rosto dele, Jesus Cristo, entendeu? E eu já falei isso daí, Flecha Azul, desde que seja respeitado as faixas, ele fica bonito, né? Ele fica bonito, né? O que não dá é essas pinturas aí, querer desenhar onda do lado do carro, não sei o que, é demais. Então fizemos essa pintura para ele, né, o que ele queria, o carro super zero, né? Aí ele queria colocar as rodas de alumínio para pneu sem câmara, colocamos, né? Me dediquei mesmo a isso, né? Quer dizer, esse negócio aí de trocar essas rodas. Lembro que eu levei num sábado de manhã. Foi sábado, tava dando 10h30 da noite, o cara ainda não tinha acabado de fazer o serviço, não sei o que. Aí eu fui buscar o ônibus já bem tarde. Aí ele queria que tirasse os bancos, porque ele ia fazer um outro projeto. Realmente, depois, a maneira que ficou esse carro, depois que ele fez, ficou lindíssimo, né? Bom gosto extremo. Eu tirei a bancada para ele, tá certo? Essa bancada, na época, eu já guardei, já deixei no jeito.
Eu sabia que ela teria utilidade em algum momento, né? E aí marcamos o momento dele vir buscar o carro. Ele veio buscar o carro com alguns amigos, inclusive, e tem aí o vídeo, né, do carro indo embora. Uma pessoa assim, de uma gentileza, de uma generosidade, de uma honestidade ímpar, tá? Raras vezes eu negociei com uma pessoa tão correta, tão boa, tão direita. E também, de minha parte, fiz tudo o que pude para não decepcionar nesse sentido também. E acredito que não decepcionei. Foi embora, ficou muito satisfeito com o carro. Esse carro depois apareceu numa exposição de ônibus lá, acho que em Novo Hamburgo, se não me engano. Esse carro apareceu, fez um tremendo sucesso. Esse carro esteve em Águas de Lindóia também, fez um tremendo sucesso. Carro nosso, carro que passou por aqui, carro que, modéstia à parte, eu que tive o olho de encontrar, de achar, né? Tava na manga da minha camisa, não tava na manga da camisa de ninguém. Achei o carro, trouxe o carro, né? Tinha olho para esse carro. Fui buscar esse carro aqui em Sorocaba, né? Nossa, ajeitamos o carro mesmo, né? Deixamos o carro super bonito, né? Tudo. O carro ficou muito lindo. Escrevemos o lado de flecha azul 7, 7145, tal, suspensão a ar, né? Sempre complicado você fazer isso quando você foge das cores originais, né? Porque no original ele é bege com sombra preta. Mas e agora que você está fazendo, né? O carro de outras cores, né? Daí a gente fez ali num prata, ficou legal, sim, tá? E foi isso, tá? Esse foi o carro 7145. Esse carro, lógico que o vídeo aqui ele se torna mais curto, porque é menos história e, graças a Deus, sem polêmica, sem problema, sem nada. O carro, ele chegou aqui feito um reloginho, foi embora igual um reloginho, tá? Nenhum problema, nem de bateria, nada. Tudo zero, tá? O carro todo zero, tá? Limpamos o carro, tiramos a bancada, limpamos o carro. Se não me engano, trocamos o volante. Não lembro por quê. Acho que o volante ou estava quebrado, estava feio, alguma coisa assim. Sei que trocamos o volante, eu lembro disso, que eu fui ali na oficina do meu amigo Glauber, a gente trocou o volante na hora, tá certo? E esse foi o carro 7145, tá bom? Que ainda não, digamos assim, o 7145 ainda não estava no que eu queria, no sentido da minha intenção com garagem de peso, tá certo? Ou seja, novamente eu estava atendendo a uma pessoa, então estava quase dando a impressão que seria aqui uma reformadora de ônibus. Eu não queria isso. Então, para mim estava claro o que eu queria, mas talvez para os outros nesse momento ainda não estava claro. Se aqui você podia comprar um ônibus ou se aqui você podia trazer o seu ônibus para reformar, né? Mas eu passei por tudo isso sem fazer nenhuma reforma para outra pessoa, né? Uma pessoa chegar aqui com o ônibus dela e eu pintar. Isso nunca existiu e nem queria que existisse e nem quero que exista, né? Mas a minha intenção não era exatamente o jeito que o negócio foi feito. Foi feito do jeito que combinamos, tá tudo maravilhoso. Mas o que eu queria era que tivesse chegado o carro aqui, que eu gerenciasse o projeto para fazer do meu jeito, que eu queria, e aí a gente esperar vender o carro e fazer o produto final disso, tá certo? Agora eu finalizo esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu começo a contar para vocês alguns vídeos daí mais curtos, alguns mais longos. Começo a contar para vocês os próximos carros que apareceram, vários daí, depois do 7145, né? Eu acredito que o 6803 e o 7145 foram os dois carros que daí fizeram patamar para a gente chegar no próximo passo, que vai ser no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam, um forte abraço e até breve.